Vamos colocar de pé. Abrir nossas Bíblias em Marcos. Numa das parábolas mais conhecidas, a parábola do semeador. Marcos capítulo 4, que diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e então, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Senhor, abençoa agora o nosso coração, a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa presente aqui, cada um que estiver também ouvindo essa mensagem, para que a Tua palavra, que é eterna, que é superior aos nossos pensamentos, superior a qualquer palavra, qualquer livro, qualquer escrito, porque é palavra eterna que nos direciona à vida eterna, ela possa, ó Deus, frutificar e fazer aquilo para o qual foi designada. Fica conosco, ó Deus, proteja-nos esta noite. Afasta deste local qualquer ingerência do mal, qualquer atividade espiritual que não seja tua. E, Senhor, nós te pedimos liberdade no teu espírito, para que ele possa ter, ó Deus, acesso ao mais profundo do nosso ser. Leva nossos pensamentos, emoções, nosso raciocínio, Senhor, ao teu trono de graça. Senhor, que esta noite, aquilo que está no teu coração, possa ser recebido por cada um aqui. E te agradecemos por esses resultados, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje de manhã, o pastor que pregou, ele falou sobre Abraão. E o que eu vou estar falando aqui na parábola do semeador é sobre fé. E é interessante como que a mensagem de hoje de manhã se encaixa naquilo que eu vou estar falando. Porque ele conta um exemplo e um testemunho de um homem chamado o pai da fé. Um homem que agiu em fé. E a parábola do semeador, ela é o know-how de como se aplicar a fé. Se você quiser saber da onde você tira o ensinamento, aonde você pode, na Bíblia, buscar um texto, para deste texto entender como o reino de Deus funciona, e ele funciona pela fé, é esta parábola aqui. E se você busca um homem que seja exemplo de fé, esse homem é Abraão. Então eu queria dar uma resumida no que o pastor hoje de manhã falou, antes de entrar no nosso texto dessa noite. O que ele disse é o seguinte, que Abraão era um homem de fé, um homem que recebeu de Deus uma série de promessas, quando ele tinha 75 anos de idade. Quando Deus falou: Abraão, sai daqui, sai da terra, da sua parentela, da casa do seu pai, dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, esse homem tinha 75 anos de idade. E a primeira coisa que Abraão faz, segundo o pastor hoje de manhã, ele pisa na bola. Porque ele leva um sobrinho. E sobrinho é parente. Deus tinha falado: sai da terra do teu pai e da tua parentela. A ideia de Deus para Abraão é que Abraão fosse sozinho com a sua família.
e deixasse os parentes para trás, mas a primeira coisa que Abraão faz é levar o sobrinho. Mas o fato de ter errado, o fato de ter dado um passo em direção contrária ao que Deus tinha falado, o fato de ter pecado, não desfez a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Porque Abraão, mesmo desobedecendo e levando o sobrinho, ele nunca deixou de crer na promessa que Deus tinha dado. E lá vai Abraão e Ló, né? Que vocês conhecem depois a história, e como é que a coisa ficou, e que houve briga lá por causa da água, e que se separaram, que Ló escolhe o melhor caminho, e lá vai Abraão esperando, aguardando. Até que finalmente Abraão intercede por esse sobrinho. Então ele trouxe para ele problemas. Porque quando Deus falou, sai da terra do teu pai e da tua parentela, ele sai, mas ele leva junto alguns parentes. Talvez para tentar fazer alguma coisa por conta própria. Mesmo assim, ele nunca descrê do que Deus tinha falado. Mais tarde, ele chega, agora, no Egito. E no Egito, com uma esposa, né, muito bonita, né, já mais ou menos nessa idade, ele, com medo de Faraó, ele mente, manda Sara dizer que ela era sua irmã, para que o Faraó não tivesse que matá-lo para poder ficar com Sara. Uma senhora de já 60, 70 anos, e que devia ser tão bonita, porque Faraó foi lá e quis de fato Sara. Só que Deus não deixou que nada acontecesse. E quando o Faraó se arrepende, fica sabendo que ela de fato era esposa de Abraão, ele fala, o que é isso que você fez comigo? Novamente Abraão erra. Novamente Abraão faz coisas que desagradassem a Deus, como mentira. Só que o resultado disso é que Faraó, para ficar de bem com Abraão, e possivelmente para agradar ao Deus de Abraão, ele fala para Abraão sair dali, mas enche Abraão de dinheiro. Então Abraão sai do Egito rico. Só que ainda não é a promessa que Deus tinha dado a ele. A promessa era da terra prometida. E mesmo Abraão fazendo isso, e o pastor hoje de manhã não falou, lá na frente ele vai para um outro rei. E ele faz a coisa de novo. Eu não sei se é para ficar mais rico. Ele viu que a coisa deu certo, mas ele faz de novo. E o pior dos erros foi quando então ele já estava com 80 e tantos anos, 86 anos, e a promessa é que ele seria pai de grandes nações. Então ele faz um conchavo lá com a esposa, ele e Sara combinam que ele ia se deitar com a empregada. E eles então, né, fazem aquilo, e Abraão, né, com 86 anos, tem um caso com a empregada, que na época se chamava concubina, e daí nasce Ismael. Depois desse tempo passa 1, 2, 3, passam anos e anos, e a Bíblia não relata que Deus falou mais com Abraão. A próxima vez que Deus vai falar com Abraão são 13 anos lá na frente. E ele com 99 anos, e no ano seguinte nasce Isaac. Então a gente vê que Abraão tentou muitas vezes alcançar as promessas de modo próprio. Ele quis fazer a coisa. Mas quando Deus promete um Isaac, é um Isaac. Por mais que a gente tente fazer Ismael, não vai dar certo. Na verdade, até cria problemas, atrasa, faz com que Deus pare de falar conosco. E nesse contexto todo, o mais interessante é que, com um erro atrás do outro, esses erros e falhas e escolhas imperfeitas não foram suficientes
para que Deus deixasse de cumprir a sua palavra. Porque Deus encontrou em Abraão, durante todo este tempo de erros, ele encontrou um homem que nunca duvidou da promessa que Deus tinha dado. Mesmo tentando fazer na força da carne, ele cria que seria pai de uma grande nação. E por causa disso, então, Deus achou em Abraão fé suficiente para chamá-lo como o pai da fé. E isso acontece com a nossa vida. Muitas vezes a gente fica fazendo Ismaéis, né? Um Ismael atrás do outro, tentando ajudar, mas Deus quer, quando Ele dá uma promessa, que claramente o povo, a glória, os próprios anjos, percebam e vejam que aquilo é resultado da ação de Deus, não nossa. Nós cooperamos com fé. E você vai encontrar na Bíblia que inclusive o maior milagre que existe, que é o da salvação. Diz lá em Efésios: e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então jamais, no maior dos milagres, que é o nascimento espiritual de uma criatura que pertence a uma raça caída, isso é um milagre, porque isso não pode ser feito por a gente. Isso acontece em nós, pela graça de Deus e não por obras que nós fazemos. Então, na verdade, muitas vezes as obras atrapalham, porque nós ficamos garantidos na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa influência, nas nossas ideias, na nossa experiência, e deixamos de lado as promessas de Deus. Quando essas promessas então são duvidadas, e perdemos a fé naquilo em que Deus nos prometeu, nós jamais alcançamos. Mas quando, mesmo errando, mesmo tropeçando, mesmo tentando ajudar Deus e acabamos atrapalhando, não abrimos mão das promessas, não abrimos mão das profecias, não abrimos mão daquilo que Deus falou que vai acontecer, mesmo atrapalhando Deus, Deus continua fiel. Pode até demorar um pouco, porque atrapalhamos, mas vamos receber aquilo que Deus falou que teríamos. Isso foi o que ele compartilhou hoje. Eu achei isso aí muito interessante. Porque se há uma igreja que eu posso testemunhar, que durante anos Deus tem falado sobre coisas que estariam acontecendo, tem sido a nossa igreja. E às vezes nós vemos, né, o carro derrapando, a gente vê 13 anos de silêncio, a gente vê o próprio sobrinho indo contra a gente, e coisas assim. Mas o ponto em tudo isso é não deixar de crer no que Deus prometeu. É segurar de tal forma as profecias e promessas e visão que Deus deu a essa casa. E a despeito de demora, não abrir mão disso. E quando isso aí acontece, e você sabe que não é por nossa causa, por sua causa, por minha causa, que algo vai acontecer, mas vai acontecer porque Deus disse. E sendo Deus soberano e escolhido desta maneira, isso vai acontecer. E eu estou falando de Deus ter falado dessa casa que estaríamos abençoando as nações, que estaríamos no mundo, que estaríamos fazendo diferença, que centenas e milhares de pessoas estariam encontrando o Senhor Jesus através de ministérios de membros dessa casa. Então, independente de anos de silêncio, independente de Ismael, um dia Isaac nasceu. E ele termina então falando que, mesmo Isaac nascendo, Deus vai até o extremo. Esperando Isaac ser um adolescente, já um jovem, chega para Adão e fala: agora você me dá Isaac e sacrifica ele para mim. E Abraão, diz a Bíblia, creu. Creu que Deus era suficientemente poderoso e fiel à sua palavra, que mesmo ele matando Isaac, Isaac teria que ser ressuscitado,
Porque Deus falou que de Isaac traria uma descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então ele fala uma coisa para aqueles que estavam seguindo, né? Porque vai Isaac, vai Abraão e um grupo de servos. Lá embaixo Abraão fala assim: vocês agora esperam aqui, porque nós vamos lá em cima adorar o Senhor e depois vamos voltar. E ele fala no plural. Agora, como que ele fala que Isaac vai voltar se ele sabe que ele vai sacrificar Isaac? A não ser que junto com todos esses problemas que no coração de Abraão tinha agora, ter que matar o próprio filho, ter que perder a única esperança da promessa de Deus, junto com isso, vinha também uma fé inabalável, que se ele matasse o filho, Deus iria ressuscitar, porque Deus falou, e quando Deus fala, Deus cumpre. Então a fé nas promessas de Deus, o se tornar inabalável, quando Deus fala, vai acontecer, e você crê, vai acontecer, porque Deus falou, faz com que Deus, não é que faça vista grossa para os nossos Ismaéis, porque Deus vê o erro, mas o fato de haver erro, o fato de haver pecado, o fato de haver Ismael, não desfaz a palavra de Deus e a escolha de Deus da sua pessoa, da minha pessoa, desta igreja, para cumprir o que Deus planejou lá da eternidade, para esta casa, para essa igreja e para os membros dela. Então muitas vezes Deus nos coloca nisso, nesse jogo de sentimentos. Mas como? E nós vemos que no final o que acontece é que Deus quer a glória daquilo que Ele prometeu. E muitas vezes Ele nos coloca em prova. E é nessa hora de prova que tantos falam, eu vou para o outro lado então. E isso aconteceu com Ló. Estava juntinho de Abraão. E nunca mais se ouviu falar de Ló. E Abraão é o pai da fé. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Então, quando Jesus está falando com os discípulos a respeito da parábola do semeador, você vê aqui no versículo 11, abre lá em Marcos capítulo 4, versículo 11, ele diz: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Versículo 13, e lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Jesus, na parábola do semeador, ou na parábola da semente, está nos dando o segredo de como o reino de Deus funciona. Eu comecei no jornal agora, nessa edição de julho, falar sobre a história das histórias, para ver se cai a ficha em algumas pessoas que não entendem o plano de Deus e que num rodamuinho de religiões ficam perdidos, correndo como cego guiando cego para baixo e para cima. Então eu preferi começar uma série de artigos falando desde o início, quando houve a queda dos anjos, na época da criação, etc, 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 etc e tal. E o reino de Deus, a maneira como Deus age, não só em relação ao ser humano, em relação à terra, em relação a nós, que estamos aqui durante um período e depois, quando morremos, o nosso espírito sai e volta para Deus, mas em relação ao próprio céu, em relação aos próprios anjos e demônios. Tudo no reino de Deus funciona pela fé. Fé. E fé não é simplesmente um acreditar, eu acredito em alguma coisa. Fé é algo ativo. Fé é uma maneira de agir que Deus tem, independente das circunstâncias e das aparências, em que por poder da palavra, coisas começam a existir ou a acontecer. A igreja cristã diminuiu a ideia da fé para crença. Mas fé não é crença. Fé é muito mais do que crer.
A fé, diz Tiago, se não tiver proveniente dela coisas que aconteçam ou obras, ela é morta. Ela se torna simplesmente um acreditar em algo. E não é isso que a Bíblia fala que é a fé. A fé é muito mais do que acreditar. A fé é a substanciação de algo que você não vê. É dar substância para aquilo que não se enxerga. Aquilo que já existe como áreas espirituais, espíritos caídos, anjos, Deus, céu, eternidade. Nós vemos isso? Não. A fé, nesse sentido, faz com que isto que aí existe se torne uma realidade. A gente não pode tocar como uma substância, mas se torna tão substancial para a gente, que nós chamamos isso de realidade. Se torna uma realidade tão clara para aquele que em fé crê no que não vê, que mesmo sem enxergar, mesmo sem ouvir um espírito, mesmo sem saber que aqui agora teriam outros espíritos pairando ou sentados, porque eles estão no outro nível. Isso para a gente é tão real, que tocar neste púlpito, ou saber que existe a presença de espíritos aqui, para a gente é a mesma coisa. Isso é fé. Mas não fica somente nesse campo de tocar o espiritual. Fica também no campo do tempo. Por exemplo, quantos aqui creem que Deus foi quem criou o universo? E você não estava lá. E você não viu. Mas eu estive vendo outro dia, eu tenho, e quem quiser, é engraçadíssimo. Um grupo de cientistas tentando dizer que tem um outro planeta existente aí, ou que vai ter um planeta. E eles gastam milhares de dólares para criar uns seres malucos, agora são umas árvores que andam, e que têm um coração. Eu não sei quem lá de casa viu. Quanto tempo que um cara desse não gasta criando uma coisa, e quando você vê ele explicando, aí o outro pergunta, e de onde você tirou isso? Não, eu estou pensando, podia ser assim. Isso é fé. Então você vê que até os ateus, para crerem naquilo que eles pregam, eles precisam usar algo que Deus colocou na humanidade. Fé. A fé é crer naquilo que você não viu no passado. E parece que ela não faz muita diferença. Parece que é o mesmo canal. Quantos creem que um dia Jesus vai estar voltando? Quantos creem numa vida depois da morte? Isso é futuro. Você crê. E quantos creem na presença de Deus na criação? Isso é passado. E você crê. E quantos creem na presença de algo espiritual aqui? Você não está vendo, é mundo espiritual, você crê. Então você vê que a fé, ela pega passado, ela pega futuro, ela pega essa área espiritual. E ela transforma isso em realidade. Só que até aí, nós estamos na área da crença. E quando você abre Hebreus 11, você vai ver que a fé é a firme substância daquilo que não vemos. Vemos em Romanos que pela fé, Deus chamou à existência algo que não existe. Então, além da fé trabalhar na área da crença, a fé também trabalha em substanciar aquilo que está no futuro e que Deus permite ser substanciado. Quando Jesus chega para aquela árvore e fala, figueira, ninguém mais vai comer figo de ti. O nome disso é o quê? Virar para uma árvore e falar, você vai secar. O nome disso? Isso é maldição. O nome disso é maldição. E Jesus falou aquela maldição para aquela figueira. E a figueira tem ouvidos. Figueira pensa. Figueira anda. Figueira vive. Vive. Agora, como que uma figueira que não tem ouvidos, então, vai receber uma maldição dessa? Não. O problema não tem nada a ver com a figueira. O
problema tem a ver com a força da palavra. Mas não somente uma palavra oca, como a Bíblia chama de palavras frívolas, que não produzem nada. Mas uma palavra carregada da certeza de que aquilo que está sendo falado vai acontecer. O nome disso é fé. E quando Jesus falou, ninguém mais coma figo de ti, Jesus tinha certeza que aquela figueira ia secar. Assim também, a palavra diz que a fé, ela vem por ouvir esta palavra. A palavra nossa, aquilo que nós falamos, é como se fosse um envelope que enviamos. Uma vez enviado, foi mandado. Alguns envelopes têm uma carta dentro. Outros são vazios. Então nem tudo aquilo que é falado tem poder. Mas tem muito envelope que ali dentro está escrito. E o que está escrito ali, seja para o bem ou seja para o mal, se estiver carregado de fé, isso pode acontecer. E quando isso aí então é falado em nome de Deus, o autor deste universo, cuja toda a criação se submete a esta palavra, porque veio a existir por causa desta palavra. As árvores, todos os minerais, isso aqui, isso é acrílico, né? Possivelmente feito de quê? Petróleo, ou alguma coisa parecida, plástico, que vem daí. Um dia, essas moléculas começaram a existir, porque Deus criou o universo. E tudo que existe no universo é mantido por esta palavra e poder de sustentação. É o que nós chamamos de sustentação, preservação de Deus. Então, por isso, quando a palavra é falada, e esta palavra leva ao poder deste Deus, e junto disso vai a fé da pessoa que está falando, sem, como Abraão fez, independente de erros, independente de circunstâncias, nunca abrir mão do que Deus falou, com toda certeza vai acontecer. E é isso que nós vemos aqui. A palavra que diz, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Todo o reino de Deus funciona assim, é baseado na fé. O reino de Deus não é baseado no que fazemos, o reino de Deus não é baseado na história, não é baseado em nomes, em instituições, em grandes coisas. O reino de Deus é baseado na fé. Por isso o próprio Jesus disse que naquele dia, quando estivermos lá com Deus, nós vamos olhar e vamos ter surpresas. Porque aqueles que uma vez foram ladrões, prostitutas, pessoas que a sociedade rejeitou, uma vez transformados e sendo pessoas que viveram em fé, vão estar com o Senhor. E quem sabe grandes nomes, grandes pastores, grandes religiosos, homens que o mundo inteiro fala o nome e você conhece. Você vai olhar e não vão estar ali. Por quê? Porque não estão dentro do sistema de Deus, do reino de Deus, que age pela fé. Não por sinais, não por circunstâncias, mas por fé. E é isso que então Jesus diz aqui. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E ele ainda faz uma pergunta: se você não entende como o reino de Deus funciona nessa parábola, como é que você vai entender o resto da Bíblia? Se você não entende a parábola do semeador, o princípio de fé que existe nessa parábola, você não entende mais nada do reino de Deus. Você vai ler a Bíblia inteira, mas não entende o resto. A porta de entrada para entender como Deus age é entender o que é fé. E fé não é somente crença. Então fé tem duas características muito claras. A primeira seria crer naquilo que não se vê, seja passado, seja futuro, e seja no presente, essa área espiritual, esse mundo espiritual que nós enxergamos. Esta é a metade da fé. A outra metade da fé é o poder de trazer à existência aquilo que não existe, através de uma palavra falada com fé, e não somente isso, principalmente de acordo com a vontade de Deus. E isso, existe um poder tão grande nisso, que a maneira como o diabo faz para destruir esse poder é dividindo. Quanto mais dividir, melhor.
Porque na hora que 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 pessoas se reúnem e creem no que Deus falou, e não abrem mão daquilo, e vão nesta direção, pode chover canivete aberto, porque vai acontecer. Pode chiar, pode lutar, pode fazer o que for, vai acontecer. Foi assim na época do Coliseu. Mataram, crucificaram, queimaram na Inquisição, fuzilaram diante da época do comunismo. Adiantou? Porque as pessoas que viveram aquela época, naquelas circunstâncias, nunca abriram mão das promessas de Deus, tinham unidade naquilo, e elas seguiram como Abraão, e podem seguir até tropeçando, contanto que não desconfiem de Deus, não deixem de acreditar em Deus, e não abram mão das promessas. Isso é fé, e é assim que funciona o reino de Deus. E nesse contexto a parábola do semeador continua, que a semente é esta palavra. E a semente ela foi semeada em muitos campos diferentes. Fala sobre a beira do caminho, espinhos, pedras, terra mais ou menos, terra boa e terra muito fértil. E que de acordo com a terra, de acordo com o local onde ela foi semeada, a mesma semente, não era a semente ruim para a beira do caminho, a semente muito boa para a terra fértil. A mesma semente, ela frutifica de maneira diferente. Esses locais de semeadura são o nosso coração. O meu coração tem beira do caminho, tem espinho, tem pedra, tem terra mais ou menos, terra fértil e terra muito fértil. E de acordo com o local que eu permito Deus plantar a palavra dele, de acordo com esse local, eu vou ter os resultados. Você vai ver que muitas vezes a palavra de Deus foi plantada no seu coração, a mesma semente, que anos depois deu resultado, e durante anos você passou sabendo daquilo, e aquilo não fez resultado nenhum. Então, tratar o nosso coração, para que a palavra de Deus seja plantada num local fértil e que frutifique, isso é trazer à existência aquilo que não existe. Porque a palavra de Deus tem o que nós chamamos de princípios e promessas. Aí você lê uma promessa e fala, mas isso não acontece na minha vida. A palavra de Deus é falha? Então tem alguma coisa errada. Porque se a semente é boa, e a semente é de uma promessa de Deus, e você ouve aquilo e você fala, mas isso não acontece na minha vida, só tem uma saída. Você está plantando no lugar errado. Então entender que o reino de Deus é sondar se de fato você está plantando a palavra de Deus. E se está plantando na área boa do teu coração. E existem coisas que acabam com o plantio. Uma dessas coisas é um coração duro, incrédulo, pedra. Outro é o espinho, que são as preocupações com as coisas da vida. A pessoa que ouve a palavra de Deus e fica se preocupando, será que vai acontecer? Será que não vai? Ah, mas tem isso, tem aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Esta desconfiança, esta preocupação, esta ansiedade sufoca a palavra de Deus. E ela não nasce. Faltou fé. Quando a pessoa tem um coração duro, falta fé. A fé, então, é algo que nos desafia a conhecer, e não só conhecer, mas manusear bem esta área de fé. Pois se para a gente a coisa mais importante é a vida espiritual, e a vida espiritual e o reino de Deus é baseado na fé, e eu não entendo nem direito o que quer dizer fé, eu não sei gerenciar a fé que Deus me deu. Deus distribuiu a cada um de nós uma porção de fé, mas eu não sei mexer com essa fé, eu não sei como ela funciona, eu não sei aonde aplicar, eu faço coisas opostas à fé, e eu quero ter os resultados das promessas. Eu quero que aquelas pequenas sementes frutifiquem. Quando eu sou o primeiro a desenterrá-las e transplantá-las para dentro de espinho, ou plantar as sementes em cima de uma beira do caminho, que eu sei que vai secar, e alguém vai varrer, ou o diabo vai tomar. Eu tenho que saber sobre fé. A fé é como uma semente. A fé é como se o homem lançasse semente na terra, diz aqui,
fosse para casa, dormisse de noite e de dia, sem saber como a erva frutifica por si mesma. Não adianta na fé a gente forçar a barra. Não adianta você plantar uma semente e ficar falando para a semente, cresce sementinha, cresce sementinha. Ela não vai crescer. Já tem na semente tudo necessário para crescer. Mas eu tenho que saber que na semente eu tenho que plantar. E eu tenho que plantar numa terra fértil. Tenho que regar, isso aí. Só isso. Não adianta, se você vai lá e está com ansiedade e empurra a semente para cima, você atrapalha Deus. Deus já colocou na semente todo o poder para ela trazer à existência o que tem ali e algo que você não vê. Você pega uma semente, né? De quê? Feijão. Uma semente de feijão. E você olha para aquela semente, sabe que você vira um profeta? Você pode olhar para aquela semente e falar assim agora: eu plantando esta semente de feijão na terra, vai nascer um... Como é que você sabe? Você não viu? Porque o reino de Deus funciona nesse princípio. Sem você ver uma laranjeira. Uma vez que você está com esse caroço de abacate, e você planta esse abacate, você consegue visualizar esta laranjeira, certo? Não, você visualiza o quê? E se for uma semente de laranja? Uma laranja. Então, peraí. Mudou a semente, muda a sua visão sobre o futuro, é isso? E você não viu nenhuma das árvores. Mas por experiência você sabe que dentro de uma semente de abacateiro só pode nascer abacateiro. Dentro de uma semente de laranja só pode nascer laranjeira. Dentro de uma semente de cura só pode nascer cura. De prosperidade, prosperidade. De direção, direção. Então esta palavra é cheia de sementes. E nós temos um coração que pode frutificar. O grande problema é descobrir o que aqui é semente e aonde aqui é terra fértil. E vivemos uma vida espiritual, falamos que somos da igreja e entendemos de tudo, mas não entendemos de fé, nem de semente, nem de terra fértil. E reclamamos, mas não se cumpriu em mim isso. Então, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. E se você não conhece sobre fé, como é que você entende o resto todo? Você não vai entender. Nós temos que voltar a buscar na palavra uma vida de fé. Se você vai num sítio de alguém, e ali tem então uma fruta que você nunca comeu, uva, nunca comeu uva na vida, e você gosta daquela uva, fala, essa uva é muito boa. E você compra uma casa na frente da casa daquela pessoa. E todo dia você vai lá e bate na casa, olha, aquela uva que eu comi ontem é deliciosa, você pode me dar mais um cacho? A pessoa com todo carinho vai lá na parreira, corta um cacho e dá um cacho de uva. E você vai assim 2 meses, 3 meses, 5 meses, no 4º ano, a pessoa fala, olha, já faz 4 anos que você mora aqui na frente da minha casa, eu te dou uva todos os dias, por que você não faz que nem eu? Por que você não tem uma parreira? Aí você vai ter uva todo dia. A pessoa, eu não tinha pensado nisso, não é que faz sentido? Então o cara vai lá, pega, né, um monte de cacho e fala, olha, aqui tem tudo que você precisa para você ter a sua própria parreira. E passa mais 5 meses, 6 meses, e o cara lá todos os dias pedindo cacho de uva. Você pensa, bem, não nasceu ainda. Depois de 2 anos você fala, peraí, há 2 anos atrás eu lhe dei uma caixa com as uvas no ponto de se transformar em parreira. Me fala o seguinte, o que você faz com a uva? O que você fez com aquela uva? Eu comi. O que você fez com a casca? Eu como também. E o caroço? Eu também como. Ué, se você não plantou o caroço, você comeu o caroço, não vai nascer nunca. Esse é o grande problema. Nós temos aqui na palavra de Deus sementes
que não são para ser lidas, comidas, são para ser plantadas, agidas. Essa é a grande diferença. Tem parte da palavra de Deus que é para comer. Você lê, fica alimentado, satisfeito. Tem parte que é casca, que você pode jogar até fora, que não muda nada. Eu já joguei a outra capa dessa Bíblia fora. É a capa. Não serve para nada. Agora, tem parte que é semente. E que eu não devo comer a semente. Eu devo plantar a semente. E a semente é algo que traz dentro dela um futuro. E quando eu planto em terra fértil, ela por si mesma frutifica. E eu não preciso nem fazer força. Mas eu tenho que plantar as sementes. Então eu tenho que saber diferenciar no reino de Deus o que é princípio bíblico. E princípio é uma semente que tanto faz estar na tua mão, quanto na mão de Abraão, na mão de Moisés, de Davi, na mão de Jesus, de Paulo, de Maria, de José. Vai nascer. Não depende da pessoa, depende de ser uma semente numa terra boa. Isso significa acepção de pessoas, coisa que Deus não faz. Então, se a semente nasceu na mão de Abraão, se eu plantar as sementes que Abraão plantou, eu tenho as árvores que Abraão colheu e os frutos que Abraão saboreou. Isso é o reino de Deus. Ali diz, com a medida com que eu medir, eu vou ser medido. Você planta pouca semente, você tem poucas árvores. Planta muita semente, tem muitas árvores. Não importa o tamanho da semente. O grão de mostarda, na mesma passagem. O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes. Porque não importa o princípio de Deus. Pode ser a coisinha menor que exista no reino. Mas se você plantar, esse troço cresce e cresce e cresce e cresce e aparece. Agora, mesmo com abacate com a semente daquele tamanhão, ou um grão de mostarda que você quase não enxerga, o princípio é o mesmo. Deus colocou dentro daquela semente uma coisa do futuro. E assim é a palavra de Deus. Ele colocou aqui coisas do futuro. Não só isso, ele fala no nosso coração coisas para o futuro. Ele fala através de uma mensagem, ele fala através de um sonho, ele fala através de um livro que você leu, ele fala através de meditação que você faz. E Deus então te fala coisas, é como se ele estivesse colocando nas tuas mãos sementes. E agora ele espera que nem aquele homem que te deu uma caixa de uvas, que você ao invés de simplesmente comer aquilo, você fala, não, isso é uma semente, isto é uma promessa, isto é um princípio, isto é algo diferente. Isso não é eu ficar ouvindo uma parte de salmos e achar bonito e dormir rindo. Isso requer de mim ação. Ação pequena. Abrir um buraquinho, botar semente, tampar o buraquinho, jogar água e proteger para que não venha uma erva daninha. E pode ter certeza, quando Deus fala, Deus cumpre. Aquela semente vai germinar, primeiro a erva, depois a espiga, depois o fruto cheio na espiga, e você tem abundância na sua vida, todos os dias. Porque mesmo como Abraão, falhando, se você não desconfiar, se você não perder a fé, se você acreditar que o que Deus diz, Deus cumpre, implantando essas sementes, você vai trazer à existência algo que não existia. Lá na frente, para terminar então, quando as pessoas olharem no teu jardim e falarem, mas quanta fruta, quanto fruto, você sabe que aquilo foi obra de Deus, porque nasceu por fé. Teve da tua parte obediência, mas você sabe que de forma nenhuma, nenhum cientista conseguiria pegar os elementos químicos que formam uma semente, botar essa coisa toda junta, enfiar na terra e ver se nasce vida. Não nasce. Falta o elemento principal. Vida que vem de Deus. E tem sementes aí que encontraram até em túmulo, né, de um egípcio lá mumificado. 2, 3 mil anos a semente parada lá. E um cientista meio maluco falou, vamos plantar para ver se nasce. E não germinou.
Então não importa quanto tempo que ela não funciona, o ponto é, se é semente e você colocar na água e no lugar certo do seu coração e não desconfiar, crê sempre, somente, sempre, e não abre mão, e você anda, mesmo com mistakes, mesmo com enganos, mesmo com problemas, que você possa ter tido como Abraão teve. Deus não olha para esses problemas, porque Jesus perdoa aquilo. Mas Deus olha para o teu coração, que não desconfia das promessas de Deus e fala, vai se cumprir. Você pode até atrapalhar Deus, querendo fazer um Ismael. Mas na hora certa vai vir Isaac, e de Isaac veio a promessa e veio Jesus. Veio a salvação. A palavra de Deus se cumpriu. Que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé. Fecha seus olhos e eu vou pedir para você fazer duas coisas. Primeiro, que você reveja aí com Deus, com o Espírito Santo, as vezes que você tentou atrapalhar, fazendo Ismael, fazendo por sua própria força, tentando dar a volta para chegar rápido naquilo que Deus prometeu para você. E o Espírito falando, olha, você atrapalhou esse sistema assim, assado. Pede perdão por isso. E depois eu queria que você buscasse de Deus as promessas que Ele já te deu. E revigorasse a fé nessas promessas. E falasse, Senhor, eu ouvi esta palavra e esta palavra é tua. E esta palavra veio para mim. E por mais que as circunstâncias se mostrem opostas, contrárias, por mais que eu pareça estar num atalho, perdido no meio de uma floresta, eu quero declarar em nome de Jesus que eu creio no que o Senhor me falou, nas promessas que o Senhor me deu, as promessas que foram dadas para essa igreja, as promessas que foram dadas para os salvos na palavra. Eu quero confessar, eu creio em Ti e isto vai acontecer. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos corações na Tua presença. E te pedir, ó Pai, que o Senhor agora fale. Que o Senhor possa estar nos lembrando de cada promessa. E nós queremos confessar, ó Deus, que nós cremos na Tua voz. Cremos também na Tua palavra. E nós declaramos, ó Deus, que pode passar o tempo que for, mas aquilo que o Senhor falou vai acontecer. E vai acontecer em nossas vidas. E, Senhor, não importa para nós o tempo que demora, porque quando Isaac nasceu, se cumpriu ali a Tua palavra a Abraão. E, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração à Tua disposição e dizer que somos, ó Deus, Teus filhos, prontos para obedecer a Tua palavra. Dá-nos conhecimento, sabedoria, de entender como a fé funciona. Dá-nos, ó Deus, sabedoria de saber discernir o que é caroço, o que é semente e o que é polpa na Tua palavra. E dá, ó Deus, obediência ao Teu povo para plantar aquilo que o Senhor disse que tem que ser plantado. Fica conosco durante essa semana, abençoa-nos, ó Deus, dando uma semana abençoada, uma semana de proteção, uma semana de produção, uma semana de intimidade contigo. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui e por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.